Para entendermos o contexto da Revolução Francesa, precisamos, primeiramente, entender o que estava acontecendo na França do século XVIII. Recentemente, a França havia perdido duas guerras: a Guerra dos Sete Anos, que foi entre a França e a Inglaterra, na qual a França perdeu vários de seus territórios, várias de suas colônias, e a Guerra da Independência, que foi a guerra nos Estados Unidos pela independência. A França gastou muito dinheiro apoiando essa guerra, pois era uma forma de vingança contra a Inglaterra, visto que os Estados Unidos, antes da independência, eram uma colônia inglesa. Os gastos com ambas as guerras contribuíram em muito para o enfraquecimento da economia francesa. Agora, antes de entendermos os motivos que levaram à Revolução propriamente dita, precisamos entender a pirâmide social que se estabelecia na França daquela época. A sociedade era dividida em três estados. O primeiro estado era o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado era formado pela burguesia, camponeses, trabalhadores. O terceiro estado representava 97% da população, e ele era o único que tinha obrigações como, por exemplo, pagar impostos. Impostos esses que eram convertidos para pagar pelos luxos e regalias do primeiro e segundo estado. O primeiro e segundo estado, clero e nobreza, representavam apenas 3% da população, e ao mesmo tempo eram os detentores de terras, cargos de prestígio, privilégios e isenção fiscal. Agora que já vimos a pirâmide social, vamos entender os motivos que levaram à Revolução. Quando trata-se do âmbito social, haviam desigualdades severas. Além do fato de que o terceiro estado era o único que pagava impostos, sustentando os demais, esses impostos eram muito altos. O terceiro estado, ou seja, a burguesia e os trabalhadores da época, além dos camponeses, passavam fome e tinham muitas dificuldades. Economicamente falando, havia uma crise orçamentária, causada em boa parte pelos gastos recentes com as guerras que haviam acabado de acontecer, além da alta e desigual tributação. Ou seja, a situação do povo francês estava muito triste. De fato, pense em um povo sofredor, muito sofredor. Pois é, a situação do povo francesa estava um pouco pior. Eis que, para solucionar esses problemas, Luís XVI, o rei da França naquele momento, promove a Assembleia dos Notáveis. Essa Assembleia contou com a participação apenas do primeiro e segundo estado. Eles buscavam uma medida que solucionasse os problemas recorrentes daquele momento. Eis que Luís XVI tem a genial ideia de aumentar os impostos. Obviamente, isso não foi bem aceito pelo terceiro estado. Deu-se então a Assembleia dos Estados Gerais. Essa foi uma assembleia na qual o terceiro estado participou. E apesar de representar 97% da população francesa, esse estado, assim como os demais, tinha direito a apenas um voto, ou seja, era um voto por estado e não um voto por pessoa. O terceiro estado reivindicava duas coisas. A primeira eram mais deputados para representá-los, e a segunda é que os votos fossem por cabeça e não por estado. Luís XVI não atendeu. Assim sendo, os deputados do terceiro estado se separaram e promoveram a Assembleia Nacional Constituinte, que ocorreu em 1789. Ela sujeitou a monarquia francesa a uma constituição e marcou o início do processo revolucionário. O lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. Um marco importantíssimo dessa revolução foi a queda da Bastilha. Em 14 de julho de 1789, uma revolta popular promoveu a queda desta, que era uma prisão e depósito de armas, que simbolizavam o absolutismo e a arbitrariedade da justiça francesa. Foi então elaborado os direitos do homem e do cidadão. Tais direitos aboliram os direitos feudais e dividiu os poderes do governo. O mesmo
entrou em vigor em 1791. Já em 1793, Luís XVI é julgado, considerado traidor da França e decapitado na guilhotina. A guilhotina é um outro símbolo muito forte da Revolução Francesa. Iniciou-se então a República Jacobina, que foi de 1793 a 1794. Os jacobinos eram uma classe da burguesia. A burguesia da época se dividia entre girondinos e jacobinos. Os girondinos eram a alta burguesia e os jacobinos a baixa burguesia. A instabilidade política e o medo de uma contra-revolução levou os jacobinos à radicalização. Iniciou-se aí o período do terror, que foi de 92 a 95. Tal período foi marcado pela perseguição e assassinato de opositores. Robespierre era o líder jacobino desse momento. Ele pertencia ao Terceiro Estado e foi muito importante no processo revolucionário. Entretanto, sua ditadura e seu terror levaram à sua derrubada e posterior decapitação. Eis que os girondinos assumem o poder. Seu governo vai de 1795 a 1799. Eles tiveram que enfrentar vários levantes populares e uma severa crise econômica, até que, em 1799, o general Napoleão Bonaparte dá o golpe do 18 de Brumário e assume o poder na França, iniciando assim a Era Napoleônica. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vamos entender quais foram os legados deixados pela Revolução Francesa. A Revolução Francesa derrubou o antigo regime, que era o absolutismo monárquico, baseado em um modelo aristocrático. Além disso, foi um marco que deu início ao mundo contemporâneo. Consolidou também o regime burguês, além de representar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que serviu de modelo para diversas constituições atuais. Além disso, representou também maior representação política dos cidadãos a partir de então, e inspirou movimentos de independência na América. Vale citar a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A seguir, o que houve foi a Era Napoleônica. Napoleão Bonaparte era um general já conhecido e vitorioso na França. A época de seu governo durou de 1799 a 1815. O que ocorreu para que ele chegasse ao poder? A França, nesse momento, se encontrava em um processo de instabilidade política. Apoiado por militares, povo e a própria burguesia que estava no poder, que na época eram os girondinos, Napoleão dá um golpe chamado Golpe 18 de Brumário e assume assim o poder na França. O governo de Napoleão se divide em 3 fases. A primeira, o consulado. A segunda, o império. E a terceira, o governo dos 100 dias. O consulado foi de 1794 a 1804. A França foi governada por 3 cônsules. Napoleão era um deles, mas era o que tinha maior poder. Durante essa época, houve a reorganização da economia e sociedade francesa. Houve a criação do Banco Nacional Francês, a criação do Código Civil Napoleônico. Esse código, por um lado, garantia liberdade individual, liberdade de trabalho, igualdade perante a lei e direito à propriedade privada. Por outro, entretanto, não garantia direitos aos trabalhadores, proibia greves e restabeleceu a escravidão, que havia sido erradicada um tempo atrás. Nesse tempo, houve também a criação de escolas, liceus e obras públicas. Em 1804, iniciou-se o Império Napoleônico. O Império Napoleônico restabeleceu a monarquia no país. Aí você pergunta, poxa, mas então de que adiantou a Revolução Francesa se a monarquia voltou? Mas é aí que tá. O Império Napoleônico marcou a consolidação do poder burguês, não mais dos nobres ou clérigos, como era no antigo regime. Entre as principais características desse governo se encontra o expansionismo, que era a busca pelo aumento do território e a afirmação da supremacia francesa. No fim das contas, Napoleão conseguiu conquistar o norte da Itália, Bélgica, Holanda, Espanha e estados germânicos. A Inglaterra sempre foi uma grande inimiga da França, nesse momento. Visando acabar de vez com os poderes ingleses, Napoleão
com seu imenso poder, decidiu colocar o bloqueio continental, que proibia que qualquer nação fizesse transações ou negócios com a Inglaterra. Qualquer nação que desrespeitasse o bloqueio continental sofreria a intervenção militar napoleônica. Inicialmente, isso deu certo e acabou sendo bom, mas não durou muito. A França não conseguiu suprir o mercado, que antes era suprido pelo governo inglês. Em 1812, o czar russo Alexandre I desrespeita o bloqueio continental de Napoleão e, consequentemente, Napoleão invade a Rússia. Entretanto, a estratégia adotada pelo exército russo da terra arrasada, que constituía em destruir tudo que o inimigo pudesse usar no caminho, como por exemplo aquilo que se refere a alimento ou abrigo, além do inverno rigoroso, colaboraram para a derrota do exército napoleônico. Tal momento representou a queda de Napoleão, porque a partir daí foi só ladeira abaixo. Em 1813, as tropas de Napoleão foram derrotadas pela Sexta Coligação, formada pela Prússia, Inglaterra, Rússia e Áustria, no que ficou conhecida como Batalha das Nações. Em 1814, esses mesmos países invadiram a França e obrigaram Napoleão Bonaparte a assinar o Tratado de Fontainebleau. Eu espero que seja assim que fala. Bom, o fato é que esse tratado fazia com que Napoleão perdesse o direito ao trono. Ele, a partir do momento, ficaria exilado na ilha de Elba. Entretanto, dava a ele uma pensão anual. Em 1815, com o apoio do exército, Napoleão voltou para a França e governou por 100 dias. Este foi o período de seu governo, chamado Governo dos 100 Dias. Entretanto, o retorno não deu certo. Os países que anteriormente o expulsaram passaram a investir novamente contra ele, expulsando dessa vez de forma definitiva. Ocorreu então a Batalha de Waterloo, na qual Napoleão saiu derrotado. Assim, marca-se em 1815 o fim da Era Napoleônica. Napoleão perde, é exilado dessa vez para a ilha de Santa Helena, onde fica até 1821, ano de sua morte.